Eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versos 5 a 7. Esse será o texto da nossa meditação dessa manhã. Efésios, capítulo 5, versos 5 a 7. O texto nos diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus, que abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos de fato entender aquilo que o Senhor espera de nós. Fomos alcançados pela Tua graça, através do entendimento e da fé em Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que esta salvação com a qual o Senhor nos alcança, ela nos propõe uma caminhada de santificação, não só para que possamos nos identificar com o Senhor e alegrarmos o coração do Senhor, mas também para que possamos revelar o Senhor através da nossa vida e do nosso comportamento a esse mundo que está em trevas, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Senhor através de nós. Ajuda-nos a entender que esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas, para que então, tendo sido alcançados pela Tua salvação, possamos seguir rumo à santificação a cada dia, para a glória do Teu nome. Trata o nosso coração então nessa manhã, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse texto, nós quando iniciamos o ministério, que nós fizemos uma série de estudos na carta aos Efésios, então quem acompanhou aquela série de estudos, acompanhou a exposição não só do conteúdo da carta aos Efésios, mas também como ela se divide, né? Deus mostrando, através do apóstolo Paulo, o plano de salvação, né? A nova vida que Ele preparou para nós e que planejou desde a fundação do mundo. Paulo, a primeira apresentação, né, da carta aos Efésios, ele vai falar sobre isso, esse plano que é eterno. Depois ele fala sobre a nova vida que nos alcança, então o plano que havia desde a eternidade, ele nos alcança nesse tempo através da pregação do Evangelho, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois Paulo vai dizer que essa nova vida, ela tem novos padrões. Então, aquele que foi alcançado, portanto, por Cristo Jesus, ele vai viver não sob os antigos padrões, nem os padrões do judaísmo, com a sua religiosidade e com a sua moralidade, nem com os padrões, muito menos com os padrões do paganismo, mas um novo padrão de conduta que é estabelecido para a igreja, essa nova sociedade. E, por fim, ele vai falar sobre novos relacionamentos. Ele vai falar sobre relacionamento com Deus, vai falar sobre relacionamento conjugal, vai falar sobre relacionamento entre os pais e os filhos, vai falar sobre relacionamento entre patrão e empregado, e, por fim, ele vai falar sobre a batalha espiritual. Ele diz, tudo isso que Deus planejou, ele nos garante que o final disso é o céu. Mas, até chegarmos lá, temos uma batalha espiritual. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele está exatamente nesse terceiro bloco das exposições de Paulo, onde, tendo falado já sobre a nova vida, tendo falado sobre a nova sociedade que é a igreja, ele agora fala sobre os novos padrões. E ele diz, aqueles que foram alcançados por esse plano salvador, que foram inseridos na igreja de Cristo, precisam viver de maneira santa. O desafio, portanto, desse texto está dentro do contexto da santificação, que deve ser algo com o qual crente em Jesus Cristo está continuamente comprometido. Então, a busca pela santificação, que deve caracterizar o crente, Paulo chama a atenção para isso.
Aqueles que não buscam a santificação não são crentes. A Bíblia fala sobre isso em diversos textos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o processo de santificação, esse incômodo, né, esse descontentamento santo, que olha para a própria vida e olha para aquilo que está ao nosso redor e identifica o que não está ajustado com a vontade de Deus e que produz o incômodo, isso precisa ser algo constante na vida do crente. O crente é feliz por ter sido alcançado por Deus, por ter a vida segura nas mãos de Deus, mas ele é constantemente descontente, porque ele está sempre vendo, não só na sua vida, mas ao seu redor, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, e portanto o desejo natural é de ajustar, e se a questão está na própria vida, o desejo é de se santificar. Então, se não há desejo, se não há busca pela santificação, não houve transformação, o indivíduo não é crente. Para esses, aí Paulo chama atenção nesse texto, está reservado um julgamento de condenação. Então, quando Paulo trata sobre essa questão da santificação aqui, ele chama atenção e usa como argumento exatamente o fato de que existe um juízo, existe um julgamento. Ninguém pensa que vai viver de qualquer jeito e vai chegar no final e vai estar tudo bem. O Deus que é um Deus moral e que estabeleceu regras, que nos deu consciência e moralidade, ele pede contas a cada um de nós. O crente, o verdadeiro crente, não passa pelo juízo da condenação, mas passa pelo juízo da prestação de contas, aquilo que fizemos por meio do corpo, bem ou mal. E se não fizemos aquilo que deveríamos fazer, então não vamos receber o prêmio, o galardão. Então, precisamos ter consciência disso, mas também consciência de quando a palavra é dirigida à igreja, ela não é dirigida apenas a crentes. Porque a palavra dirigida à igreja não significa que ela está sendo dirigida só a crentes. Dentro do contexto da igreja, existem aqueles que foram transformados e aqueles que ainda estão ali perdidos, desajustados, ainda não se encontraram, ainda não foram encontrados. A carta foi escrita à igreja, o que significa, portanto, que a advertência é sempre ferramenta de Deus para cooperar com a perseverança dos santos. Quando a Bíblia fala sobre o crente que é crente para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, a Bíblia não diz que isso acontece por mera casualidade. Deus trabalha constantemente em favor dos seus filhos, para mantê-los firmes. E as advertências bíblicas são ferramentas de Deus para isso. Quando nós lemos uma advertência, e de fato somos crentes em Jesus Cristo, aquela advertência, ela espeta a gente, ela mexe, ela incomoda. Se você não está correto, a advertência de Deus, ela vai doer em você. Mas aquele que não é filho, a advertência não faz diferença. Então, o texto é escrito à igreja, para advertir e para manter firme aquele que é crente, mas também para revelar e para que ela seja testemunho contra aqueles que não são e que passarão pelo juízo. Então, o que temos até aqui são os seguintes argumentos de Paulo. Primeiro, porque somos uma nova sociedade de Deus, devemos adotar padrões novos, os quais nos são fornecidos pelo próprio Deus. Eu não sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do jeito de Deus. Segundo, porque decisivamente nos despojamos da velha vida e nos revestimos da nova vida mediante a fé em Jesus Cristo, devemos nos comportar de forma condizente com essa vestimenta. Se eu digo que eu sou filho de Deus, eu preciso me conduzir como filho de Deus. E aí eu volto a dizer, isso não tem nada a ver com sentimento. Essa semana conversávamos com algumas pessoas que diziam, pastor, olha, estava assim num desânimo, estava assim mal, o ânimo faltando, né? Pensei até que eu estava com um problema espiritual. Estou perdendo a fé. Aí vou no médico, né? Vai lá ver como é que estão as vitaminas. Não, está com carência de vitamina. Toma vitamina, melhora. Então,
Veja só, não é uma questão, a fé não tem a ver com sentimento, a fé tem a ver com convicção. Então, alguns dias eu estou muito animado, outros dias eu estou assim prostrado, eu olho para a Bíblia, assim, até pegar na Bíblia, olha que desânimo, quero orar, não quero orar, na verdade, eu não estou com vontade de fazer nada. Aí eu chego diante de Deus e digo, Senhor, eu não estava com a menor vontade de estar aqui, Senhor, o Senhor sabe disso, eu estou aqui porque eu sei que eu preciso do Senhor. Isso é oração, mas é uma oração que é a expressão do desânimo, da falta de motivação, às vezes da tristeza por alguns problemas, mas isso não muda o fato de que você é crente em Jesus Cristo, de que você sabe quem Deus é, e a sua emoção varia, de Deus não. O compromisso de Deus em manter você na mão dele continua, mesmo quando você está desanimado. Mas o texto chama a nossa atenção para o fato de que, se nós cremos em Deus, se nós nos comprometemos com Ele, precisamos viver segundo esses padrões. E aqui Paulo, ele vai tratar, na verdade, ele começa aqui com esse primeiro argumento, ele vai apresentar outros argumentos ao longo desse capítulo 5, falando a respeito da necessidade de santificação, a importância de buscar santificação, mas aqui Paulo pinça aquilo que diz respeito à conduta moral dos crentes. E é importante que a gente dê atenção para isso, sobretudo nesses dias em que a gente acaba sendo tentado a nos acostumarmos e considerarmos como natural aquilo que não é, pelo fato de a televisão, a internet, as conversas, a escola, os líderes que se apresentam na sociedade para a gente mostrarem um padrão de moralidade diferente daquele que a Bíblia nos apresenta. Eu não tenho que seguir a conduta social. Como crente em Jesus Cristo, sou posto nesse mundo para mostrar para o mundo qual é o padrão de Deus. Então, o texto diz, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Essa carta sendo escrita para a igreja mesmo? É para a igreja. Por quê? Porque uma coisa é eu crer em Jesus Cristo, eu entender que a mensagem do Evangelho é verdadeira, e eu abraçar essa salvação. A outra coisa é eu mudar hábitos. Então, salvação é fé. Ela é instantânea. Creu, você está salvo. Santificação é um processo de mudança de hábitos. E se eu não entender que eu preciso mudar os hábitos, eu acabo vivendo mal. O crente vivendo mal. O pior é que, às vezes, nós temos não crentes no nosso meio, e olhando para o crente que vive mal, ele acredita que está tudo bem, porque ele também vive mal. E aí o crente está vivendo mal, não está glorificando a Deus. O não crente está tendo um mau testemunho do crente, não está acreditando que precisa mudar. E aí a tragédia se estabelece. Paulo então diz, é preciso que você, que é uma nova criatura, se vista como uma nova criatura. Para que aqueles que olhem para você entendam que você faz parte do reino de Deus. E entenda que eles também precisam se despir da roupa suja e colocar a roupa limpa. Então, Paulo chama o pecado pelo nome. Ele começa falando que aquele que se comporta como um devasso, ele está contrariando a vontade de Deus. Mas o que é isso, pastor? O que significa isso? A palavra que é traduzida por devasso também pode ser traduzida por fornicário ou incontinente. Aquele que pratica o sexo antes do casamento, sem que esteja legalmente firmado o compromisso do matrimônio. Aquele que se dá a esses deleites, sem se comprometer com o casamento. É isso que o texto está tratando. E é importante a gente falar sobre isso nesse tempo, porque, irmãos, a corrupção ela não tem limite, ela não para. E com tristeza eu tenho ouvido da boca de crentes
dizer que o jovem precisa experimentar antes para não casar errado. E eu digo, só a graça de Deus. De onde a pessoa tirou um negócio desse? Ela tirou de onde? Não foi da Bíblia. Então por quê? Porque está lendo menos a Bíblia, está assistindo mais os programas de televisão, está assistindo mais novela, está assistindo mais filmes. Essa turma que produz isso aí não é crente. Então eu preciso entender isso. Paulo fala sobre o impuro, aquele que lida com o sexo de forma contrária à proposta original de Deus, qual seja dentro do casamento, com um único cônjuge, em uma relação heterossexual, com respeito, tratando o sexo como uma dádiva de Deus. Então, quando o texto fala sobre impureza, ele está falando sim a respeito de relacionamento homossexual, mas também está falando a respeito de adultério. Então vejam só, a gente precisa pontuar o fato de que no coração do ser humano existem desejos e inclinações contrárias à vontade de Deus. Existe no coração de todos, no meu e no seu. A gente vai lutar contra isso durante toda a nossa vida, até que esse corpo condenado pelo pecado, ele desça à sepultura, ou Jesus volte antes, e então esse corpo seja transformado. Até lá nós vamos lutar contra isso. Então, quando a Bíblia fala sobre impureza, ela está falando sobre conduta contrária ao padrão de Deus. Então, o Deus que condena a prática do homossexualismo, ele também condena a prática do adultério. Então, o indivíduo que é casado e que tem relacionamento fora do casamento, ele também está pecando contra Deus. O texto também condena a troca de parceiros, e isso é outra coisa que está se alastrando nos nossos dias, né? Vamos apimentar a relação. Não, isso não é apimentar, isso é envenenar a relação. Relação apimentada, né? Relação comida baiana, bastante pimenta. Eu confesso aos irmãos que algumas coisas, eu não consigo digeri-las bem. Nós somos servos do Deus vivo, que se revela a nós através da sua palavra, que nos apresenta um padrão. Aonde é que os crentes encontram essa justificativa, a menos que seja como alguns pastores por aí que dizem que a Bíblia precisa ser reformada, né? Ele deve ter tido uma conversa com Deus, e falou assim, não, eu não planejei que o mundo durasse tanto, aí a coisa mudou, agora tem que ajustar. Tem umas coisas que a gente não consegue entender. Deus não muda, sua palavra não muda, o padrão dele é único, eu preciso me ajustar a ele. Os impuros não herdarão o reino dos céus, é isso que a Bíblia diz. O texto está falando sobre filmes pornográficos, que muitas vezes são permitidos na televisão do crente, são permitidos na tela do computador e às vezes são usados como ferramentas para poder aquecer a relação do casal. Isso é falta de juízo, irmãos. A gente precisa santificar a nossa vida. Eu fico pensando o que se passa na cabeça do crente quando ele quer usar um material como esse. Primeiro é pensar como é que é a vida das pessoas, a conduta das pessoas que se dispuseram a produzir aquelas cenas. Isso é de Deus? Não, se não é de Deus, o que está sendo produzido não faz bem para aqueles que são filhos de Deus, não é próprio. Então é preciso que se entenda isso, porque quando eu consumo esse tipo de material, eu não só estou adoecendo a minha alma, adoecendo o meu lar, mas eu estou patrocinando esse tipo de produção. Eu estou sendo cooperador na produção daquilo que é imoral. A gente tem uma fala, né, no setting terapêutico, que a gente diz que o óbvio precisa ser dito. Isso parece óbvio, mas se fosse tão óbvio,
a gente não veria isso sendo praticado no meio dos crentes. É preciso que se repense isso. Conversas e piadas imorais. Não existe uma maneira mais fácil de eu diminuir o impacto ruim de alguma coisa, como quando eu faço uma piada com aquilo. Então, pode ser uma coisa terrível, uma agressão, uma violência, uma imoralidade. Quando eu faço piada, quando eu consigo rir daquilo, eu diminuí o impacto que aquilo produz em mim. E aí, se eu diminuir o impacto, eu deixei de estar sensível àquele mal. E se eu deixei de estar sensível, o passo seguinte é eu abraçá-lo. Então, o crente não deve se dar a piadas imorais. Quando a gente lida com a moralidade, a gente precisa lidar com a seriedade que ela merece. E por fim, Paulo fala sobre o avarento. Essa palavra tem relação direta com o amor ao dinheiro. Então vejam só, quando a Bíblia fala sobre a avareza, ela diz sobre o apego ao dinheiro. A Bíblia fala muito sobre o lidar com o dinheiro, porque o dinheiro seduz e corrompe. Então é preciso que eu coloque o dinheiro no lugar certo dele. O dinheiro, como servo, ele é uma bênção. Como Senhor, ele é terrível. Então, o Senhor da minha vida tem que ser Deus. E o dinheiro que eu tenho, muito ou pouco, tem que ser usado de acordo com a vontade de Deus. E o dinheiro que eu desejo ganhar também. O contexto aqui desse texto é o contexto do pecado sexual. Nós estamos falando sobre imoralidade, sobre questões morais. Então, se está dentro desse contexto, o que nos parece é que havia situação em que tolerar ou se submeter a alguma situação de impureza sexual traria algum benefício econômico. Não vamos nos esquecer que nós estamos no contexto da cidade de Éfeso, onde havia o templo da grande deusa Artemis ou a Diana dos Efésios, e como parte do culto a Diana havia as práticas sexuais, as prostitutas do templo. Então, existe todo esse contexto que envolvia imoralidade e também ganhos financeiros. Então, isso pode referir-se à prática de prostituição ou à sujeição sexual de uma mulher a certo homem em troca do sustento da sua casa, ou a condições mais atuais. E aí, nós vamos falar sobre coisas que não são incomuns de nós encontrarmos. De pessoas que querem se relacionar, que querem estar juntas, mas aí uma tem uma pensão, outra tem outra pensão, e aí, se casar, perde a pensão. E aí, se afasta da comunhão da igreja, para poder viverem juntos e desfrutarem daquele benefício econômico, o qual legalmente não tem direito. Para não perderem aquele benefício, então escolhem viver contrário ao padrão estabelecido por Deus. São essas coisas que a Bíblia está falando. Ela está dizendo, você não tinha vida. A sua vida, ela lhe foi dada por Deus através da fé em Jesus Cristo. Você estava morto. Então Paulo diz assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estava morto, Cristo me deu vida. Então, essa vida que agora eu estou desfrutando, eu preciso desfrutá-la segundo a vontade de Cristo. Cristo não me salvou para eu viver para mim mesmo. Cristo me salvou para que eu viva para a glória dEle e desfrute desse benefício. Então, eu não posso negar o cumprimento do propósito de Deus, a proclamação do Evangelho de Cristo, o testemunho que leva pessoas à salvação, por causa de benefícios materiais. Senão eu estou mentindo quando eu digo que o meu lar é o céu, que eu ajunto tesouros no céu, que eu espero a volta de Cristo para eu ir para lá e desfrutar. Não, eu estou juntando as coisas aqui. Eu estou interessado no que está aqui. É sobre isso que o texto está falando. E ele está dizendo, quem faz isso, quem dá mais atenção aos benefícios, aos ganhos, aos lucros materiais do que ao reino de Deus, é idólatra, está idolatrando o dinheiro. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ninguém vos engane com palavras vãs, ele diz no verso 6. Naquele tempo como hoje,
as pessoas tentavam racionalizar a impureza, tentando fazê-la passar por coisa normal, até inevitável. Não tem jeito, gente. Não é? Nesse mundo que a gente está, não tem como viver de outra forma, tem que ser desse jeito mesmo. Deus entende a gente. Entende não, hein? Dizem assim, a pornografia é um crime inocente. Afinal de contas, a pessoa está ali, né, está assistindo um vídeo, mas ela não está fazendo mal para ninguém. Ou outros vão dizer assim, qualquer relação sexual concedida entre dois adultos é aceitável. Né? São dois adultos, estão juntos, né? O amor é lindo. Mas isso não é amor, não. Isso é egoísmo, isso é corrupção. Nos tempos de Paulo, os gnósticos argumentavam que o que se pratica com o corpo não pode contaminar a alma e nem sofre nenhum tipo de punição. A ideia do gnosticismo é que o corpo é a prisão da alma. O corpo é matéria, e a matéria é má. O espírito é bom. O espírito precisa se libertar da matéria para se encontrar de novo com Deus. Essa é a crença gnóstica. Então, tudo aquilo que você faz no sentido de aperfeiçoar o seu espírito, no sentido de adorar, de cultuar, de estudar, de se aprofundar nas filosofias, tudo isso é bom e te leva para perto de Deus. E tudo aquilo que você faz com o corpo não tem nenhum valor espiritual. Então não importa se você alimenta ou se você maltrata o seu corpo, se você o guarda ou se você usa ele de qualquer jeito na imoralidade, isso não afeta o espírito. Essa é a crença gnóstica. Mas a Bíblia diz que o homem é corpo, alma e espírito, e todo o vosso espírito, alma e corpo devem servir para a glória de Deus. Não tem esse negócio de que uma parte é de Deus e a outra não é. Eu preciso entender isso, eu preciso santificar toda a minha vida. Eu não sou gnóstico, eu sou crente em Jesus Cristo. O meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. O problema é que esse pensamento gnóstico tem penetrado a Igreja de Cristo nos dias atuais. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. Deixam a igreja para poder satisfazer os seus desejos. E aí, depois, se tudo caminhar bem, a gente conseguir ajustar aquilo que a gente pretende ajustar, aí a gente volta para a igreja. Eu vou errar um pouquinho aqui, Senhor, mas depois eu peço perdão. Como se isso justificasse. Deus espera que cada crente viva uma vida santa, de acordo com a vocação com que foi chamado, em Cristo Jesus. Os que assim se conduzem são chamados de filhos da desobediência. São aqueles que conhecem a lei de Deus e deliberadamente a desobedecem. Vejam, meus irmãos, quando nós falamos sobre essa questão de imoralidade, nós não estamos falando sobre um tropeço. A igreja precisa ter muito cuidado, primeiro na orientação, e depois no cuidado para com aquele que tropeça, aquele que erra porque foi descuidado, aquele que erra porque andou na beirada, né, do abismo, ao invés de se afastar o suficiente dele. E aí ele cai, mas ele cai e ele sente a dor. E ele entende que pecou contra Deus, e ele entende que a atitude dele foi errada, e ele quer se corrigir, o seu pecado doeu nele. Essa pessoa precisa ser abraçada, porque o pecado dói no crente, o pecado não dói naquele que está morto espiritualmente. Então aquele que tropeça e que se arrepende precisa ser cuidado. Mas Paulo está chamando a atenção para aquele que sabe qual é a vontade de Deus e deliberadamente, conscientemente desobedece. Esses, segundo Paulo, não têm herança no reino de Cristo e de Deus, e sobre esses está a ira de Deus. Então, 3 questões devem ser esclarecidas aqui, quando a gente já caminha para o final dessa reflexão. Primeiro, o texto está falando sobre rebeldia, e não sobre fraqueza. Então, o texto diz respeito não aos que em um momento de fraqueza cometem um pecado dessa natureza, mas que se arrependem, se envergonham, se humilham diante de Deus e buscam a correção. Esses precisam de ajuda.
O texto está falando sobre aqueles que se entregam a esses pecados sem vergonha e sem arrependimento. Estão à vontade, escolheram deliberadamente, estão confortáveis no pecado. Esses são chamados de rebeldes. O texto fala sobre revelação da realidade espiritual e não de perda de salvação. Certeza de salvação não é sinônimo de presunção e nem desculpa para pecado. Não, eu já aceitei a Jesus, estou salvo mesmo, posso viver de qualquer jeito que eu estou salvo. Não, a certeza da salvação, ela vem junto com a gratidão por ter recebido isso de Deus e, portanto, o desejo de viver segundo a vontade de Deus para agradar aquele que por nós morreu e ressuscitou, para agradar aquele que nos salvou e nos chamou para a comunhão. Então, a vida do crente é essa vida de gratidão. A gente não sai de manhã de casa, né? Hoje, 5:30 da manhã, está fazendo 9 graus. Eu não achei que eu fosse experimentar esses 9 graus mais esse ano. Então, sair debaixo das cobertas, 5:30 da manhã, para preparar as coisas, para vir para a igreja, não é uma coisa fácil, não. Mas a gente não faz isso para merecer alguma coisa de Deus. A gente faz isso para expressar a nossa gratidão e o nosso compromisso com o Deus que nos salvou. Essa é a realidade do crente. Não fazemos para sermos salvos, fazemos porque somos salvos. Aquele que é salvo, ele tem gratidão. Ele não abusa do fato de ter a certeza da salvação para pecar de qualquer jeito. Assim, quem se dá à prática do pecado é idólatra e não adorador de Deus, desobediente e não obediente a Deus, e, portanto, herdeiro do inferno e não do céu, mesmo que o nome esteja escrito no rol de membros da igreja. Essa condição não evidencia a perdição do salvo, mas sim a revelação do perdido. O fulano estava na igreja, olha, quantos anos na igreja, membro lá, atuante, era até líder de um ministério, e aí agora está lá desse jeito, fazendo um monte de coisa, perdeu a salvação. Não, ele não perdeu a salvação, ele nunca teve a salvação. Porque o que a Bíblia nos diz é que aquele que foi salvo por Cristo, o pecado produz incômodo nele. Ele olha a face de Deus, ele se envergonha, e ele quer mudar. Essa condição de perdição é a condição que revela aquele que nunca foi salvo. Terceiro, o texto fala sobre pureza e não isolamento. Não ser participante dessas coisas, é o que Paulo diz no verso 7, significa não praticar esse pecado, significa não se comprometer de nenhuma forma com a sua prática, ou seja, não fazer uso ou permitir o uso de materiais que são contrários à vontade de Deus na sua casa, não facilitar, não fazer vista grossa ao comportamento imoral dos filhos, você que é pai, você que é mãe, e que precisa orientar. Os filhos vão crescendo, chega um ponto que foge da nossa mão, mas até que fujam da nossa mão, nós precisamos corrigi-los, e depois que fogem da nossa mão, você não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe. Então o filho tem 50 anos de idade, está fazendo besteira, o pai e mãe tem que dizer, olha, está errado, porque você continua tendo autoridade espiritual sobre seus filhos. Não permitir que a alma se acostume com aqueles pontos errados, aquilo que contraria a vontade de Deus, a ponto de não incomodar mais. A gente se acostuma, irmãos. É um negócio terrível. Eu não sei se vocês já viveram isso, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma mudança, algum ajuste em casa, aí tem que tirar os móveis do lugar, tem que juntar tudo num cômodo, e é a primeira vez que você coloca uma mesa atravessada no cômodo, aí você vai passar, você tem que dar a volta, e aquilo ali incomoda. Mas aí aquela obra, aquele negócio em casa, demora assim 1 mês. Daqui a pouco você já se acostumou a fazer aquele movimento, a mesa ali já não incomoda mais, você já se acostumou. A gente se acostuma com o que é ruim. O crente precisa ter esse cuidado, para não ficar tão próximo do pecado, a ponto de se acostumar com ele. Essa é a advertência. Não permitir que a alma se acostume com aquilo que é errado, a ponto de não nos incomodar mais.
tudo isso sem deixar de se relacionar com o povo que está lá fora. Porque não é isolamento. Não se envolvam com essas coisas. Bom, então, deixa eu comprar um sítiozinho lá longe, deixa eu morar longe da cidade, porque na cidade eu ouço coisas erradas, eu vejo coisas erradas, eu me relaciono com pessoas que têm conversas erradas, isso vai me corromper. Não, o desafio da vida cristã é que nós caminhemos com Deus, é que nós nos ajustemos com Deus, disciplinemos a nossa alma diariamente na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor do nosso coração, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, alimentando a nossa alma e então nos relacionando com os não crentes e mostrando para eles quem é o Deus que nós servimos, dando a eles testemunho, sendo sal e luz no meio deles, para que eles tenham oportunidade de salvação. O chamado à santidade não é um chamado para sair do mundo, é um chamado para estar em comunhão com Deus, enquanto vivemos no meio desse mundo, fazendo com que a luz de Deus brilhe através das nossas vidas, para que aqueles que estão em trevas enxerguem a luz e tenham oportunidade de escolher a luz. Deus quer que cada um de nós viva esse compromisso diário com a santificação, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, enquanto ele cuida de nós. Esse é o propósito dele para a minha vida, esse é o propósito dele para a sua vida. O que ele espera é que a gente diga sim, que ele encontre esse sim no meu e no seu coração a cada dia. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.